O Grêmio foi surpreendido pelo Bahia e o Flamengo passou ou não passou no sufoco? A classificação foi merecida? Era para ser do Atlético Paranaense ou o Flamengo mereceu passar? E o choque rei de logo mais? Como que fica? Vamos falar disso tudo e muito mais agora. Então fica aí que depois da vinheta a gente volta. Bom galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um vídeo aqui do canal FUTTOP. E eu sou o Matheus e mais uma vez a gente está aqui para fazer aquela resenha, aquela análise dos jogos que já passaram e dos jogos que vão acontecer. Então, nesse momento já vai se inscrevendo aí embaixo, já vai deixando like, deixando joinha, comentando, compartilhando para todo mundo, para os seus amigos que gostam, naquele grupo do WhatsApp, para os seus amigos do Instagram, já vai compartilhando com todo mundo, que aqui nesse canal a gente fala muito sobre futebol e com muita propriedade, né? Então vamos lá falar sobre os jogos que aconteceram ontem na Copa do Brasil e também sobre o clássico de logo mais à noite, o choque rei Palmeiras e São Paulo pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Então vamos lá, começando pelo jogo do Imortal, um jogo cheio de pitadas ali que melhoraram o jogo, a começar pelo clima, né? Ontem choveu em Porto Alegre, o jogo foi cogitado se iria ser interditado, adiado ou não. Vale lembrar que a Prefeitura de Porto Alegre já havia enviado um pedido à CBF de que o jogo fosse adiado, de que o jogo fosse remarcado para uma próxima data, por conta, né, das previsões meteorológicas estarem alinhando ali que haveria a passagem de um ciclone ali pela cidade, pela região. Então foi-se cogitado o adiamento da partida. Mas após alguns minutos de atraso, a partida foi iniciada. E, meus amigos, ainda bem, porque que jogo foi aquele? Que partidaça entre as duas equipes. E o Grêmio, na minha opinião, foi surpreendido pela postura do Bahia, que no primeiro jogo teve uma postura mais avançada, teve uma postura de mais ataque para cima do Grêmio, mereceu até em muitos momentos sair com a vitória, mas acabou tomando o empate. E nesse jogo, o que muitos desenhavam que seria uma vantagem grande da equipe do Grêmio sobre o Bahia, não foi o que aconteceu. A equipe do Bahia veio a campo com uma postura de competir, de jogar realmente contra o Grêmio, de propor o jogo também contra o Grêmio, e foi o que aconteceu. Ao desenrolar da partida ainda tivemos um pênalti muito discutido, que ao meu ver não era um pênalti que deveria ser marcado contra o Bahia, que o jogador acabou desperdiçando com uma ótima defesa do goleiro do Bahia, o goleiro Marcos Felipe, e assim foi se desenhando a partida. O Bahia começou a ter boa posse de bola na partida, começou a comandar as atividades durante o jogo, um jogo que eu sinceramente achei que seria muito mais truncado, seria menos jogado do que realmente foi por conta das condições do gramado. Me surpreendi com um belo jogo de futebol e acredito que todos que pararam para assistir também. Bahia abriu o placar com um golaço do Everaldo, deixou sua marca registrada ontem com um petardo de fora da área no ângulo, chute indefensável para o Grando, que fez boa partida ontem também. Mas o Grêmio continua insistindo, continua atacando, Luizito Soares continua tentando, até que o Grêmio conseguiu empatar a partida no segundo tempo e forçar penalidades máximas, onde o Grêmio acabou sendo superior nas cobranças. O Bahia acabou desperdiçando ali algumas cobranças e acabou sendo eliminado. Mas méritos totais ao Bahia, por essas duas partidas, conseguiu chegar até as quartas, chegou muito perto de alcançar as semifinais, mas acabou sendo superado pelo Grêmio de Renato Portaluppi. Vamos falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense, jogo também recheado de rivalidade entre as duas equipes que nos últimos anos tem marcado ponto em jogos decisivos, em jogos de finais, em jogos de mata-mata. O Flamengo, que é o atual campeão da Copa do Brasil e Libertadores, contra o Atlético Paranaense, que já eliminou o Flamengo em outros anos e também já foi campeão da Copa do Brasil, né? Se a gente voltar no tempo, essa é uma rivalidade que já
a gente pode colocar dos retrospectos desde 2013, onde o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do próprio Atlético Paranaense, jogando o último jogo no Maracanã, né? Então nós tínhamos aí um confronto a partir do momento, né, em que o Flamengo começa a dar resultados da sua reestruturação financeira. Nós temos aí confrontos das equipes em 2019, 20, 21, 22 e agora em 23. Em 19 tinha dado Atlético Paranaense, em 20 Flamengo, 21 Atlético Paranaense, 22 Flamengo e agora, né, essa sequência aí de cada ano um passou de fase, foi quebrada com o Flamengo passando de fase, né? Um jogo que o torcedor do Atlético Paranaense que saiu de casa para assistir o seu clube pode ter saído triste com o resultado, com a não classificação para as semifinais, mas também pode ter saído com um sentimento de orgulho da sua equipe que tentou. O Atlético Paranaense jogou, praticou futebol do primeiro até o último minuto, né? Na verdade, ali nos últimos, talvez 5 minutos, nos acréscimos, os jogadores do Atlético Paranaense tiraram um pouco mais o pé devido à vantagem da equipe do Flamengo, mas não deixa de ser uma equipe que tentou do primeiro ao último minuto. Se a gente colocar num modo geral, a partida de ida o Flamengo foi superior, criou mais chances, buscou mais o jogo, né? Buscou mais o jogo e agora na partida de volta o Atlético Paranaense foi superior. No início do jogo eu vi um equilíbrio muito grande entre as equipes, porque o Flamengo conseguia sair jogando com a bola, conseguia construir as suas jogadas a partir da sua defesa até a chegada de bola nos meio-campistas. E ali a gente tem muita habilidade, né? A gente tem Arrascaeta, nós temos Everton Ribeiro, nós tínhamos ontem o Gerson também fazendo muitas participações ofensivas com a equipe do rubro-negro carioca, e isso dá um destaque muito grande na qualidade do passe, na qualidade do domínio. A partir ali, talvez dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético Paranaense conseguiu acertar sua marcação na saída de bola do rubro-negro carioca. E isso acabou inibindo essa saída com qualidade do Flamengo, o que tirou muito do jogo que o Flamengo vinha fazendo até aquele momento. Então, a partir desse ponto em que o Atlético Paranaense acerta a sua marcação, o Flamengo começa a rifar muita bola, o Matheus Cunha é obrigado a dar muitos chutões, e aí, nessa parte em diante, o Atlético Paranaense começou a ser superior, começou a ganhar todas as segundas bolas e começou a ter um domínio maior do jogo. Vitor Roque mandou bola na trave, teve chute com boas defesas do Matheus Cunha, teve muitos cruzamentos na área do Flamengo, mas a equipe rubro-negra carioca conseguiu, ao final do primeiro tempo, encontrar um gol. Claro que foi um gol contra ali do Eric, mas isso pode ter sido um balde de água fria para a equipe paranaense, porque até aquele momento era melhor na partida, estava mais próxima do gol que a equipe do Flamengo, mas acabou tomando esse gol contra do Eric, né? Que fazia boa partida até aquele momento. E se a gente pegar um desenho nas estatísticas, nós vamos ver também que a equipe do Atlético Paranaense, mesmo criando muitas chances, não conseguiu ser efetivo. Se a gente pegar nas estatísticas, são 27 chutes e apenas 5 chutes do Atlético Paranaense foram no alvo. Isso dá uma média de ali 18% apenas de chutes no alvo. Então a equipe do Flamengo, que teve menos chutes, teve ali apenas 8 chutes e desses 8, 3 foram no alvo, tem um aproveitamento de 37% em relação às suas finalizações. E dessas 3 finalizações que foram no alvo, uma foi gol, que foi do Gabriel Barbosa, do Gabigol, que ainda teve um outro gol anulado, que gerou toda uma polêmica se estava anulado ou não. Mas acredito que a CBF com o VAR, ela mesma se coloca em questão de dúvida, né? Porque o ângulo utilizado não era o mais favorável para o traçado das linhas, o que deixa margem para dúvidas. O torcedor rubro-negro, ele vai bater o pé que o jogador, o Gabriel Barbosa, não estava impedido.
E a CBF, com esse sistema, com aquela angulação de câmera, só abre margem para mais dúvidas. Mas, no retrospecto das duas equipes, o Flamengo acabou sendo superior, acabou conseguindo encontrar 2 gols ali na partida. Teve um crescimento maior de jogo a partir ali talvez dos 25 minutos do segundo tempo, conseguiu ter um pouco mais de controle de bola e quando tinha a bola rodava, ela tinha o placar ao seu favor, tinha o cronômetro passando ao seu favor e isso acabou dando uma vantagem para a equipe rubro-negra, principalmente mental, porque tinha o placar e tinha o relógio correndo ao seu favor. Então a partir disso conseguiu ali desenvolver o seu jogo e abrir 2-0 no final do segundo tempo e garantir a sua vaga para a semifinal. Agora nós vamos falar sobre o choque rei. Vamos falar sobre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo que fazem hoje o jogo de volta da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou 1-0 para o São Paulo no Morumbi e hoje o jogo é no Allianz Parque diante da torcida do Palmeiras. Então nós esperamos um belo jogo entre essas duas equipes. Fazendo uma pesquisa, a gente consegue ver aqui que desde a chegada do Abel Ferreira, que é o técnico dessa geração vitoriosa do Palmeiras, o Palmeiras em mata-matas só saiu perdendo o primeiro jogo em apenas 4 oportunidades com o Abel Ferreira. E dessas 4, em 2 ele foi eliminado e em 2 ele acabou se classificando. Então nós temos Palmeiras e Atlético Paranaense pela Copa Libertadores em 2022, onde o Palmeiras sai perdendo o primeiro jogo por 1-0 e no jogo de volta empata o jogo em 2-2 e acaba sendo eliminado. Nós temos também Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil de 2022, onde o Palmeiras ele perde o primeiro jogo por 1-0 e no jogo de volta ganha o jogo por 2-1, mas é eliminado pelo São Paulo. Nós temos também, pelo Paulistão 2022, Palmeiras e São Paulo também, onde o Palmeiras ele perde o primeiro jogo por 3-1 e no jogo de volta ele faz 4-0. E pelo Paulistão de 2023, nós temos Palmeiras e Água Santa, onde o Palmeiras perde o primeiro jogo por 2-1 e no jogo de volta ganha por 4-0. Então no retrospecto do Abel Ferreira, onde ele sai perdendo o primeiro jogo, tem esse retrospecto de um aproveitamento de 50%. E desses 4 jogos onde ele sai perdendo, 2 são contra o próprio São Paulo, Copa do Brasil, e 1 pelo Paulistão. Pela Copa do Brasil, o time do São Paulo eliminou o Palmeiras e pelo Paulistão o Palmeiras acabou vencendo o São Paulo e conquistando o título do Paulistão na oportunidade. Então o Abel Ferreira nesse quesito ele tem um aproveitamento de 50% todas as vezes que ele saiu perdendo em um mata-mata com o Palmeiras. Hoje nós vamos saber se o retrospecto vai se tornar positivo ou vai se tornar negativo nesse quesito, porque o Palmeiras perdeu o primeiro jogo e agora tem a chance de buscar o resultado jogando em casa. Então, é isso que nós vamos assistir hoje à noite. Espero que vocês curtam bastante o jogo. E é isso. Obrigado, galera. Até o próximo vídeo.